Olá, estamos gravando mais uma edição do podcast da SBC Regional Espírito Santo. Dando seguimento, nós separamos alguns artigos que foram publicados de extrema relevância no Congresso Recente Europeu de Cardiologia. Ao meu lado, eu tenho a gratidão de estar ao lado da Flávia Pezin, cardiologista, dispensa comentários, e do meu lado direito, Dr. Fernando, também diretor da SBC. Estamos aqui numa discussão de alto nível, é um grande prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigada, Dani, eu que agradeço o convite e a companhia de vocês. Boa noite, Flávio, boa noite, Dani, também agradeço a oportunidade. Muito artigo, muita coisa nova nesse congresso, muita novidade. Vai ser um bate-papo bem legal. Bem legal. Vamos tentar resumir, então. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar por insuficiência cardíaca. Nós separamos alguns artigos aqui, começando falando sobre IC aguda. O que se destacou foi o ADVOR, que foi o estudo que avaliou a diurética terapia no paciente com IC aguda. Bom, todos nós sabemos que a IC aguda, o paciente com gesto, é um desafio, principalmente no manejo hospitalar. Nesse sentido, foi usado a acetazolamida, que é o inibidor da reabsorção de sódio, em associação à furosemida, para avaliar como é que vai ser a terapia descongestiva. E como é que foi esse estudo? Foi um estudo realizado na Bélgica, multicêntrico, em que foram randomizados pacientes, um braço para receber a acetazolamida e o outro braço para receber o placebo. Esses pacientes receberam doses usuais de furosemida, que eram basicamente o dobro daquilo que eles usavam oral, e foram acompanhados aí ao longo de 3 meses. E observou-se nesse estudo um benefício da acetazolamida em relação ao placebo na terapia descongestiva, ou seja, nos 3 primeiros dias os pacientes ficaram menos congestos ou até sem congestão, conforme um critério estabelecido por um score do grupo pesquisador, de forma que teria então o benefício. Cabe ressaltar que nesse estudo foi usado essa medicação via parenteral, que usualmente a gente não tem no Brasil, e que houve também um acompanhamento dos pacientes, principalmente no que tange a reposição de magnésio. Foram incluídos nesse estudo pacientes então que estavam com IC descompensada, com altos níveis de NT pro-BNP, mas foram excluídos aquele com disfunção renal e também em uso dos inibidores do SGLT2. Bom, a dose usual daqueles pacientes que estavam usando a furosemida em casa era 60 miligramas, a maioria da população homens, acho que se não me engano 37% eram mulheres, estavam sim com IC descompensada, principalmente em classe funcional 3. Bom, tivemos aí um desfecho positivo, mas as custas também, talvez não relevância, mas um pouquinho mais de hipocalemia e um pouquinho mais de hipotensão. E uma tendência, talvez, de não benefício em pacientes que já estavam uma dose um pouquinho superior de furosemida, ou seja, 60 miligramas, mulheres portadores de fração de ejeção menor que 40% e aqueles com uma taxa de filtração glomerular maior que 39%. O que foi limitante desse estudo por ser um estudo de um só país, que foi da Bélgica, e principalmente porque foi retirado os inibidores do SGLT2, que hoje já é uma medicação consagrada nos pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, Flavinha, no Brasil a gente não tem a acetazolamida parenteral, e às vezes consegue oral, mas também não é uma coisa muito disponível, Na sua opinião, qual que é o impacto desse trial aí no dia a dia da cardiologia no Brasil? Assim, eu acho um trabalho de extrema relevância, porque a gente sabe muito bem o impacto de hospitalização no percurso, na morbimortalidade da insuficiência cardíaca, Então, o paciente que interna, ele tem uma elevada taxa de reinternação, e a gente sabe muito bem que a grande maioria dos pacientes que internam por IC descompensada, eles saem do hospital ainda congestos, e isso é um dos grandes fatores de reinternação, porque muitas vezes ele não consegue uma consulta próxima ao seu médico, enfim, então ele acaba reinternando, e isso aumenta muito mais a mortalidade, a morbidade, e piora a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, uma droga, um diurético, uma terapia combinada de
né, furosemida com a acetazolamida, que trouxe um resultado de descongestão, né, superior à furosemida isoladamente, com redução de tempo de internação, foi 1 dia de internação, mas se você colocar isso aí também como custo, né, para o sistema de saúde pública principalmente, é bem relevante, né? Muito. Então, assim, e é uma droga, infelizmente a gente não tem no Brasil, a acetazolamida endovenosa, é uma droga que lá fora ela tem um preço muito baixo, né? Então, assim, e esse estudo foi um estudo que não teve nenhum patrocínio, né? Foi um estudo do Serviço de Saúde da Bélgica. A ser pontuado, né? Verdade. Exatamente. Então, mostrando que a gente, assim, uma estratégia simples, né? Que trouxe, acho que um impacto, né, muito significativo nesse quesito, assim, de você conseguir dar alta para o paciente numa condição de congestão muito melhor. E, Fernando, Flávia levantou um ponto que eu achei interessante aqui, né? A congestão, isso já é sabido, né? Foi a análise do estudo 12 que nos mostrou isso, que os pacientes eles recebem alta ainda congestos, e não é negligência, né? A congestão é uma coisa difícil de ser até mesmo avaliada. Sim, né? Os pacientes são congestos. Eu achei interessante nesse estudo que eles criaram um critério, né? Baseado score, né? Exatamente, um score baseado no edema. Score de congestão, edema inferior, derrame pleural e ascite, e foram avaliando, né, de acordo com esses scores, se os pacientes estavam ou não sem congestão. E é uma estratégia interessante, então, para os pacientes internados, é a associação de diuréticos. A gente acaba fazendo isso. Na sua opinião, quais são as principais estratégias e os cuidados que nós temos que ter para os pacientes em uso de terapia dupla ou tripla de diuréticos internação? Principalmente o cuidado com os eletrólitos, né, como o estudo aí mostrou, que teve uma incidência, obviamente isso era esperado, de hipocalemia e todas as consequências possíveis. Você tem que ficar muito atento a potássio, magnésio também, né? Foi uma preocupação dos autores aí no estudo, e temos sempre que ficar de olho. E também descongestionar o paciente é importante, mas a gente não pode perder muita mão, né? A questão de ser o paciente evoluir para uma insuficiência renal, pré-renal, então tem que ter esse tipo de cuidado. Mas, de qualquer forma, a mensagem, eu acho que do estudo, né, eu entendi assim, é exatamente essa: você tratar a congestão é muito importante. A gente precisa ter esse cuidado. Embora não tenha tido redução de mortalidade, eu não sei nem se tinha um poder para isso no estudo. Não tinha, exato. Não era essa a intenção. Não era a intenção. Mas como a Flávia comentou, se diminuir hospitalização, no final das contas você acaba indiretamente diminuindo a mortalidade, porque isso está diretamente relacionado. Perfeito. E cabe ressaltar também a questão do uso dos inibidores do SGLT2, né? Como é que seria a ação dessa droga junto com os inibidores do SGLT2? Será que teria algum efeito colateral? Será que o efeito de decongestão seria mais rápido? Deixou aí essa ideia no ar aí, né? Exatamente. Principalmente depois do impulso, né, que trouxe dados de segurança do SGLT2 durante a internação. Ficou essa dúvida. Exato. Bom, seguindo então em ciência cardíaca é sempre muito legal, vamos falar um pouquinho agora sobre um estudo bem esperado, né? Que é o estudo DELIVER. O estudo DELIVER, a gente sabe muito bem que as glifosinas, elas têm alterado o desfecho nos pacientes com insuficiência cardíaca, e ainda há um cenário, né, que é nos pacientes com fração de ejeção preservada, qual seria o verdadeiro benefício das glifosinas. Nesse contexto, foi avaliado o uso da dapaglifosina versus placebo nos pacientes com fração de ejeção superior a 45%. Esse foi um estudo maior, foi mais de 6 mil pacientes, um randomizado para o braço placebo e o outro para o braço da dapaglifosina. Como endpoint primário, foi avaliado um desfecho composto que envolveu hospitalização por insuficiência cardíaca, uma visita ao pronto-socorro e também morte cardiovascular. Esses pacientes eles foram acompanhados aproximadamente, se eu não me engano, por 2 anos, e observou-se que no grupo da dapaglifosina se observou menos desfechos cardiovasculares e principalmente a redução do endpoint primário. Cabe ressaltar que a maioria dos pacientes eram mais idosos, tinham uma média de 71 anos, uma classe funcional em torno de 2,
eram pacientes que era na verdade uma população de pacientes que tinham fração de ejeção recuperada, melhorada, e também eram portadores de outras comorbidades, como diabetes, alguns até com IMC elevado. Bom, mais um estudo que tem mostrado aí a íntima relação das glifosinas no paciente com insuficiência cardíaca. Flávia, SGLT2 veio para ficar na cardiologia independente da fração de ejeção? Definitivamente, viu? É uma droga que, né, veio para endocrinologia, mas agora caiu no nosso agora é droga da cardiologia, né? Exato. A endócrino é só coadjuvante. Coadjuvante, exatamente. Realmente, eu acho que nós estamos convencidos. Foi, assim, uma era muito feliz, né? Especialmente quando a gente fala de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, depois de tanto tempo, a gente ter uma droga que muda o prognóstico, que muda a evolução da doença. E é interessante que, assim, né, num primeiro momento, algumas críticas em relação a incluir pacientes ali naquela faixa de levemente reduzida, né, acima de 40 e 50. Então, assim, será que o benefício, já que a gente já sabe que esses pacientes se comportam mais como IC-FE, mas a análise, quando você faz a análise dos subgrupos, né, em relação à fração de ejeção, houve benefício em todos os segmentos de fração de ejeção. Então, tanto de 40 a 50, de 50 a 60, acima de 60. Então, assim, a droga, ela realmente mostrou que o efeito não foi somente ali naqueles pacientes que tinham levemente reduzido, mas sim em todo o espectro de fração de ejeção, né, todo o espectro de insuficiência cardíaca. Então, acho que veio para ficar. E, assim, cabe ressaltar que foi um estudo que englobou várias, diria, fenótipos, né, o paciente com levemente reduzida, preservada. Então, talvez a gente ainda seja necessário alguns estudos especificamente para os pacientes com fração de ejeção preservada, mas realmente, exato, separado para esse fenotípico, mas é uma visão aí adiante, clareando um potencial efeito da medicação, né, Flavinha? E Fernando, vendo esse caminho aí já traçado pelos SGLT2, na sua opinião, nós já temos dados que nos corroboram a pensar que é efeito de classe? Eu acredito que sim, sinceramente. No ano passado, o Emperor Preserved já mostrou que a empaglifosina tem algum benefício também nessa população. Sim. Teve a questão dos extratos aí de fração de ejeção, né, que o pessoal acima teve um maior benefício entre 40 e 50, como a Flávia comentou. Mas é visto que outros desfechos, né, o benefício foi desfecho combinado, como um delivery. Perfeito. E você reduzir a internação mais uma vez, é um desfecho, embora não seja um desfecho duro, não é considerado como mortalidade, mas é muito importante porque lá na frente ele vai impactar a mortalidade para o paciente. Então eu acho que sim, eu acho que é efeito de classe, deve mudar a recomendação, né? Deve fortalecer a recomendação na ICFEP para os inibidores de SGLT2. E é o que a gente espera. Eu acho que uma droga veio para ficar mesmo, como a gente falou, né? Eu escutei essa semana assim: reduzir hospitalização é um desfecho quase duro. Quase duro, exatamente. Exato. Se pensar que a cada hospitalização você incrementa o risco de mortalidade, você piora a qualidade de vida, é um desfecho extremamente relevante. Eu aprendi isso com o Eduardo no nosso congresso, e ele falou isso, achei interessante. Cardiologista tem uma sina por mortalidade, mas existem alguns desfechos que são extremamente relevantes e que precisam sim ser levados a sério, a gente é né? obcecado por mortalidade. Considerar, querer saber sua mortalidade, mas o paciente não quer só sobreviver, né? Exato. Ele quer viver com qualidade. Exato. Né? É a visão do médico, a visão do paciente, né? Então, assim, tanto que tem se discutido muito, assim, que estudos, né, futuros vão ter como endpoint primário qualidade de vida, né? Então, assim, realmente isso acho que é um ponto que... E essas drogas, os inibidores da SGLT2 vieram muito forte nesse sentido, né? Na prática clínica, a gente percebe muito. O paciente, ele, com menos de 30 dias, ele já volta no consultório muito melhor, assim, tem uma melhora clínica muito rápida. Exatamente. Embora a gente não saiba muito bem o mecanismo principal de ação, mas realmente é uma droga que tem sido promissora e tem ajudado muitos pacientes, né,
com insuficiência cardíaca. Mas avançando agora um pouco mais sobre insuficiência cardíaca, a gente vai relembrar o estudo Paradise. Bom, para quem não se recorda, o Paradise foi um estudo que avaliou o uso e o benefício do sacubitril e valsartana nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda de etiologia isquêmica. Ou seja, seriam pacientes no contexto de pós-infarto, até 7 dias do infarto, e que foram acompanhados e randomizados. Um grupo para sacubitril e valsartana na dose de 97/103, que agora a gente fala 200 miligramas, né, 2 vezes ao dia, e o outro braço para ramipril, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Esses pacientes eles foram acompanhados. Cabe ressaltar também que foram incluídos pacientes que tinham fatores de risco associados, ou seja, não era só o pós-infarto, era paciente com disfunção renal, paciente idoso, né, com fatores de risco, e foram acompanhados ao longo do tempo. Esse estudo foi publicado no ACC ano passado e ele não mostrou desfecho significativo entre as duas drogas, ficando aí o uso a critério, né, do cardiologista assistente sem nenhuma predileção por nenhuma droga. E aí, recentemente publicado no europeu, foi feita uma subanálise, né, uma análise pós-hoc, na verdade, né, que é uma análise exploratória, onde foi visto que, mudando talvez a estratégia estatística, teria um eventual benefício do sacubitril e valsartana em relação ao ramipril. Bom, e o que seria essa estratégia estatística? Bom, de uma forma bem simplista, seria pegar esses pacientes de desfecho, como foi um desfecho composto, igual o Fernando acabou de falar, né? Não foi só a morte cardiovascular, foi hospitalização e foi também visita ao pronto-socorro. Esses pacientes eles foram categorizados de forma hierárquica, de forma que cada componente desse desfecho composto ele foi avaliado de forma pareada. Um para um. Um para um. E observou-se que no paciente com grupo, no grupo, na verdade, do sacubitril e valsartana, esse win ratio, que é o nome dessa estratégia, foi 1,17, se não me falha a memória. Isso. E então tendendo um benefício para o sacubitril e valsartana em relação ao ramipril. Bom, cabe ressaltar e reforço que, na verdade, é uma análise exploratória e que não inviabiliza, não deixa de lado o resultado já documentado no estudo publicado em 2021. Mas, na minha opinião, talvez reforça que talvez possa ser uma droga segura, que possa ser usado, mas até o momento, né, o único estudo robusto que nós temos para garantir o uso do sacubitril e valsartana superior ao IECA, nós ainda só temos o Paradigm. E o que vocês acham disso? Quais os comentários? Eu acho também bom você realmente iniciar com sacubitril valsartana o tratamento dos pacientes. Eu acho que realmente carece ainda de evidências. A gente tem que lembrar que uma droga que ainda tem um custo elevado, tem um certo impacto nesse sentido. E a gente precisa ter um benefício assim, mais, aí no caso assim, tem que ter mais robustez no benefício para a gente indicar assim, logo de cara, na minha opinião. Como aconteceu com o Paradigm, você substituindo o IECA, né, em pacientes de fração de ejeção reduzida, aí sim, eu acho que vale muito a pena, tá mais que consagrado. Já tá bem consagrado. Agora, né? Na fase aguda do infarto, como foi o Paradise MI, já fica um pouco mais... Fica na dúvida, e Flávio, e uma outra coisa que me vem à memória é que talvez a tendência do grupo do sacubitril e valsartana tendeu a ter mais hipotensão, né? No paciente pós-infarto é uma condição temerária, né? Poxa, hipotensão, será que o paciente está com choque? Será que é medicamentoso naquela fase aguda? Exatamente. Isso talvez limitaria o uso da droga nesse contexto? Assim, é um perfil de paciente diferente, é um contexto diferente, né? Então, realmente, quando eu fui ler o artigo inicialmente, vem aquela pulguinha na orelha, assim, você fala assim, será que essa estratégia é uma coisa para tentar, assim, provar, dar uma forçada de barra, vamos dizer assim, né? Mas, realmente, assim, o win ratio, ele é uma estratégia estatística, assim, comprovada, assim, correta, e se você for analisar, dentro mesmo de uma população restrita, de um trial, mesmo que seja selecionado, tudo bem, mas vão existir pacientes com um perfil de risco diferentes. E você fazer esse pareamento, você, de certa forma, você está clareando, vamos dizer assim, talvez o benefício, o resultado, né? Você está
tentando trazer uma equidade, assim, né? Então, eu entendi, assim, dessa forma, sabe? É uma possibilidade estatística, uma né? possibilidade estatística de você tirar alguns viés de talvez individualizar um pareamento. pouco mais, né? Saber qual tipo de característica do paciente teria Exatamente. o benefício, né, em pós-infarto. E qual desses componentes é mais significativo, né, do desfecho composto, né? Isso é bem importante, porque a gente vê ainda alguns estudos, acabamos de falar da glifosinas, a gente viu que reduziu o desfecho primário composto, mas se nós formos ver a subanálise é muito mais sobre hospitalização do que mortalidade cardiovascular. Então, talvez o Rachel ele conseguisse equilibrar melhor essa avaliação. O que traz mais impacto? Exatamente. Então, a redução de mortalidade, seguido de hospitalização, seguido de visita à urgência, né? Então, realmente, eu acho que é essa tentativa de você tentar encontrar um nicho ali que, individualizando aquele paciente, ele vai se beneficiar. É um paciente de mais alto risco, né, teve um infarto muito extenso, enfim, eu acho que... E assim, de forma de concluir, né, essa discussão, acho que a gente pode dizer que sacubitril/valsartana é uma boa medicação, igual a Fernanda já disse, consagrada na IC crônica, naqueles pacientes já otimizados, porém, do ponto de vista agudo, ainda a gente não tem fortes evidências que vão nos nortear a escolher essa medicação, assim, né? Aí eu comecei a pensar assim, será que eles vão fazer esse tipo de análise do Paragon? Exato. Que bateu na trave, né? Também foi outro que bateu na trave. É uma possibilidade. Bom, aguardamos. Bom, acho que insuficiência cardíaca a gente conseguiu abordar os principais temas, mas não ficamos por aí. Flavinha, o que nós temos aí de novidades na anticoagulação? Pois é, temos aí um estudo bombástico. Deu um certo alvoroço, né? O Invictus Trial, né? Que foi um estudo muito esperado para preencher uma resposta, assim, um gap, né? Realmente que todos nós até então tínhamos de dúvida em relação à anticoagulação em pacientes com doença reumática, né, valvar. Então foi um trial de não inferioridade, então como todos os outros anteriormente, né, os DOACs, né, a gente já não são os NOACs, né, porque não são tão novos, mas todos os DOACs nos trials de FA não valvar, né, que tiveram essa proposta de demonstrar uma não inferioridade e acabaram, como todos sabem, mostrando aí que foram não inferiores à varfarina e com um resultado muito significativo em relação a risco de sangramento, beneficiando os DOACs, mas tinha o gap ainda da doença reumática, né? Então, o Invictus foi um trial que comparou o uso da rivaroxabana e os antagonistas de vitamina K, né, notadamente a varfarina, na cardiopatia reumática em pacientes com fibrilação ou flutter atrial, né? Então, foi um estudo muito robusto, foram 4.500 pacientes, um follow-up de mais ou menos 3,1 anos, que randomizou então pacientes acima de 18 anos que tinham cardiopatia reumática, mais FA ou flutter, e tinham que ter pelo menos um de outros critérios. Tinha que ter um score Chades-Vasque acima de 2, ou uma área valvar mitral menor do que 2, ou evidência de contraste espontâneo ou trombo em átrio esquerdo. Então, FA, cardiopatia reumática e mais um desses outros quesitos, né? A idade média dos pacientes foi em torno de 50 anos, a grande maioria eram mulheres, cerca de 72% eram mulheres, e mais ou menos 80% tinham estenose mitral, pelo menos moderada a severa, tá? E o Chades-Vasque, mais ou menos metade da população tinha um Chades-Vasque inferior a 2. É o que a gente vê assim, né, no perfil de pacientes com cardiopatia reumática, que são jovens, né, tem outros fatores de risco. Exatamente, né? Mas mais ou menos metade tinha um Chades-Vasque inferior a 2, né? O endpoint primário, ele foi modificado ao longo do percurso por conta de uma baixa incidência de eventos, principalmente de AVC, mas corretamente modificado. Então, o endpoint primário ficou como AVC, embolia sistêmica, infarto e morte.
né? E o endpoint de segurança, como sempre, de sangramento pelo critério lá da ISTH. Foram 138 sítios, né, ao longo do mundo, e especialmente foram 24 países, e especialmente na Ásia, África e na América Latina, que é onde a gente encontra doença reumática, né? Doenças de países em desenvolvimento, exatamente, né? Como resultado, então, é que veio a surpresa. Todo mundo estava esperando realmente que pelo menos a rivaroxabana mostrasse uma não inferioridade, quando o endpoint primário mostrou que ela não só não foi igual à varfarina, como a varfarina foi superior à rivaroxabana, tá? Então a varfarina trouxe aí uma melhora no endpoint primário em 25%, tá? Então realmente foi um dado assim, muito impactante, uma surpresa muito grande, tá? E detalhe que quando a gente compara assim, obviamente teve um pouco mais de AVC no grupo da rivaroxa, mas o que assim puxou esse resultado do endpoint primário foi mortalidade. Uma coisa que, assim, realmente não fica claro. Óbvio que o estudo ele não responde mecanismo, né? Mas, assim, esse resultado de superioridade da varfarina em relação à rivaroxabana na FA valvar se deu principalmente por redução de morte, e redução de morte súbita e morte por falência de bomba. Então foi assim uma surpresa e um mistério, né? Por que esses pacientes morreram mais, né? Exato. Uma vez que o AVC não foi tão diferente entre os grupos, era né? de se esperar. Em relação ao controle do INR, que é uma coisa que, assim, né, até então a gente, né, um dos grandes, assim, ganchos, né? Exato, para usar os DOACs é justamente a questão... Você não tem que controlar INR... Da dificuldade. E a dificuldade, né, do acesso, a exame periódico, enfim, a retorno periódico, é complicado, né? E se a gente for olhar no estudo, o TTR, né, que é o percentual de tempo que o paciente conseguiu alcançar o controle do INR entre 2 e 3, no início, antes da randomização, ele era de apenas 33%. E aí, ao longo do estudo, especialmente assim, depois do segundo ano, eles conseguiram alcançar um TTR de 65%. Interessantíssimo. Tá? E eles justificam qual foi o motivo? Então, uma das justificativas, assim, uma das estratégias que eles usaram foi a implementação de algoritmos para conduta em relação ao manejo, né, da varfarina. Então, eles utilizaram o mesmo algoritmo para praticamente todos os centros, de forma a uniformizar, para que, né, tivesse assim, porque é aquela coisa, cada um faz de um jeito, né? Deu 1,8, não, espera o próximo, tal. Não, eles tinham um algoritmo de conduta em relação a isso daí. Então conseguiram, veja, mesmo em países assim com dificuldades, né, a gente também está incluído nisso, eles conseguiram alcançar um TTR muito significativo. E se a gente observar as curvas do endpoint primário, é muito interessante, porque nos primeiros 2 anos a rivaroxabana estava ganhando, vamos dizer assim, né? Então a rivaroxabana a curva estava superior, quando justamente com 2 anos, que é onde o TTR bateu 65%, a curva virou e a varfarina abriu. Tá? Tanto que parece que até o comitê pensou em interromper inicialmente o estudo quando viu que a rivaroxabana estava, que era o que todo mundo esperava. Sim. Né? Mas, enfim, graças a Deus. Bom, ainda a gente está na dúvida, então, né? Se o paciente tem estenose mitral importante, moderada, ainda não, na verdade não tem mais dúvida, não tem mais dúvida. Por enquanto é a varfarina. É uma pergunta que a gente não tinha como responder baseada em evidência, agora a gente tem. Não muda a classe de indicação, mas muda o nível de evidência. Perfeito, exatamente. Então, muda classe 3, varfarina, de evidência vai mudar. E fica o aprendizado, né? Talvez um algoritmo, alguma estratégia uniforme para controle de NR, né? Para talvez uniformizar. Ela é muito eficaz
iguais, não tem como. Por isso que os estudos são todos de não inferioridade, né? Você ter o mesmo, ele é um ótimo anticoagulante, só que é muito ruim para usar, né? Mas eu acho que uma das grandes mensagens desse estudo é de que é possível. É possível. É possível. É possível, né? Então, assim, acaba sendo um marcador de qualidade assistencial, sabe? É possível. Perfeito. E, Fernando, otimizando um pouquinho mais, falando de cardio geral, temos alguma novidade do que tange hipertensão? Alguma novidade que você separou aí pra gente? Sim, tem um artigo em hipertensão, um artigo bem interessante, eu particularmente achei, o Time Trial. É um estudo também que não teve patrocínio, né, uma vez que foi feito pelo Sistema de Saúde do Reino Unido, mais precisamente na Escócia. Esse estudo tinha o racional procurar responder uma pergunta que a gente sabe, mas não sabe explicar e não sabe se realmente tem benefício em se usar a medicação antihipertensiva à noite para tentar ver se tem aquele famoso descenso noturno atenuado, que aumenta risco cardiovascular, né, que a gente sabe que está associado a isso. Então, se a gente usar o antihipertensivo à noite, seria melhor, como sugeriam alguns trabalhos anteriores. Tem um estudo chamado IGEA, foi publicado há uns 3 anos atrás, mas que tinham vários defeitos metodológicos aí, que sugeriam o benefício de você usar o antihipertensivo à noite. O Time veio para tentar resolver de vez essa questão. E aí eles randomizaram incluíram 21 mil pacientes, tinha que ser pacientes usando antihipertensivos de longa duração, não poderiam ser tomados uma vez ao dia. E eles faziam 2 estratégias de tratamento. Um grupo tomou o antihipertensivo pela manhã e o outro à noite, em torno de, não era muito tarde, em torno até de 7 horas da noite, alguma coisa assim. E aí eles foram seguir os pacientes por 5 anos para tentar avaliar a diminuição de mortalidade, infarto e AVC. Não teve diferença entre os grupos, as 2 estratégias de tratamento foram similares nesses desfechos, e algumas coisas interessantes mesmo assim foram encontradas. O pessoal que tomou o antihipertensivo à noite teve uma aderência menor, ou seja, não pode modificar muito horários, pode confundir o paciente, mas não teve impacto, mas foi um achado do estudo. E uma outra coisa interessante é que esse estudo eles incluíam os pacientes via internet, online. Sim, muito legal. Que eu acho que é uma tendência que a gente que faz pesquisa, né? É o futuro agora com pandemia. Exatamente. Com isso tudo. E praticidade. Embora né? Pré-pandêmico, né? Porque foi, acho que como seguiu por 5 anos até começado antes da pandemia, mas é um estudo online, eles consentiam os pacientes online. Isso é bem interessante também. E no fim das contas, então, o que importa mesmo é a aderência medicamentosa, né? Exatamente, essa é a mensagem, eu acho, do estudo. Eu acho que importa assim, horário. Importa horário, porque toma a medicação, né? Sabe que assim, eu já de um tempo vinha assim com uma tendência de fazer realmente tomada noturna. Menos quando tem assim um diurético associado, mas assim, eu já vinha fazendo uma tendência assim, justamente por esses estudos assim, né, que já vinham mostrando talvez algum efeito. Mas eu acho que deixa a gente à vontade, porque quando eu vi assim, essa questão da aderência noturna pior, né, isso depende muito do perfil de paciente. Exatamente. Né? Porque eu tenho muitos pacientes que preferem tomada noturna. E às vezes a gente ficava meio agarrado assim, não, tem que ser de manhã cedo. Né? Então acho que deixa assim à vontade, mais à vontade. Justamente para que você possa focar na aderência, meu querido, que horas é que você não vai esquecer, né? Exatamente. Então, você tem que conversar com o seu paciente, você tem que tomar todo dia, não importa o horário, né? Exato. Alguns remédios, né, tipo diurético, né, que a gente tenta convencer o paciente, pelo menos orientar a tomar mais cedo para não ter efeitos de nictura e tudo. Mas os outros também, eu tinha a mesma impressão, estava começando a usar mais à noite. Bom, interessantíssimo. Finalizamos então essa gravação, queríamos agradecê-los, Fernando, agradecer Flávia pela presença
E não deixe de assistir o nosso podcast, novos episódios virão. Muito obrigada e até lá!